Sabe aquele momento que você terminou seu dia, sua semana e percebe que o tempo passou e você não teve os resultados que você desejou? Bate aquele sentimento de procrastinação. Você se dá conta que sempre que você começa a querer ler, estudar ou tentar aprender algo novo, dá aquela canseira, sono, aquela desmotivação. Você nem estava tão cansado, mas agora que começou a estudar, parece que tem um peso em suas costas. E mais, provavelmente você já sabe o que tem que fazer para poder evoluir, estudar e aprender mais rápido. Mas, por algum motivo, não consegue criar uma rotina eficaz de estudos e parece que sempre está começando do zero. É como uma guerra que está sendo travada e parece que você nunca vai conseguir vencer. E essa guerra é contra a falta de foco, a falta de concentração, a desmotivação e a incapacidade de memorizar a longo prazo. Uma guerra constante e cansativa, que parece que nunca vai ter fim. Eu não sei qual que é o seu momento atual. Você pode estar querendo passar num concurso público, você pode estar querendo aprender para poder crescer profissionalmente, ou então você pode estar querendo aprender novas habilidades para evoluir como pessoa. Mas uma coisa é fato, o aprendizado eficaz é o que separa você dos seus mais ousados objetivos. E agora chegou o seu momento. O momento de você aprender a aprender de forma realmente eficiente. Imagine como seria você se concentrando com mais facilidade, tendo mais disciplina e motivação sempre que você desejar aprender, ler um livro, participar de uma aula ou mesmo você ter mais rendimento em seu trabalho. Você conseguir memorizar qualquer conteúdo e garantir uma memorização de longo prazo. Sim, isso é totalmente possível. E não importa o seu nível de QI, não importa o quão é desafiante hoje para você aprender, estudar e se aprofundar em novos conhecimentos, não importa se hoje você sente dificuldade em se concentrar, memorizar a longo prazo e acha que vai ser assim para sempre. A verdade é que o problema não está em você. Isso mesmo, o problema está na falta de uma estratégia de estudo e de uma rotina de aprendizagem que você vivencia em seu dia a dia. Então, fica comigo que nos próximos minutos eu vou te falar da diferença entre dois fatores e essa diferença ela vai mudar radicalmente a forma que você aprende. Mas antes disso, caso você ainda não me conheça, deixa eu me apresentar rapidamente. Olá, eu sou o professor Felipe Iório e eu quero te ajudar a trilhar um caminho mais simples, prático e direto para você vencer essa guerra e finalmente você criar uma estrutura mental de estudo capaz de destravar sua capacidade de aprendizado e construir uma nova rotina de neuroaprendizagem extremamente eficiente. Eu sou idealizador do mapamental.org, hoje um dos principais portais sobre mapas mentais e aprendizagem do Brasil. Nós já tivemos mais de 2 milhões de acessos no portal. Com esse projeto e também com os meus cursos, livros e palestras, eu já ajudei milhares de pessoas a melhorarem o seu poder de memorização, concentração, foco e aprendizado. Eu sou pós-graduando em Neurociência aplicada à Educação e Aprendizagem e há mais de 10 anos eu venho reunindo conhecimentos de grandes mentes no assunto e pesquisando técnicas de aprendizagem acelerada e de produtividade. E hoje a minha missão de vida é revolucionar o aprendizado e ajudar o maior número de pessoas. E por isso eu resolvi criar o workshop Revolução do Aprendizado. Estudos da neurociência estimam que existam mais de 80 bilhões de neurônios em nosso cérebro, e esses neurônios geram conexões entre eles. Essas conexões, elas são chamadas de sinapses neurais. Nós não precisamos entender muito em detalhe como que funcionam essas conexões, mas é importante a gente saber que essas bilhões de sinapses neurais, elas são responsáveis por vários fatores, dentre eles a nossa capacidade de aprendizado e de memorização. Ou seja, nós podemos afirmar que a nossa capacidade mental de aprendizado é praticamente infinita para aquilo que nós precisamos. Em um concurso público, por exemplo, o que realmente separa aqueles que passaram em primeiro lugar dos demais? Será que alguns são sortudos, estão predestinados a aprender mais rápido, enquanto outros
estudam e não saem do lugar? Eu afirmo com toda certeza para você, não. O que acontece é que existe um conceito que diferencia radicalmente as pessoas que têm sucesso no aprendizado, que têm sucesso nos estudos, daquelas que fracassam constantemente. Eu quero falar com você da diferença entre o aprendizado ativo e o aprendizado passivo. E para isso é muito importante que a gente entenda como que o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro, ele foi feito para aprender, mas junto com ele também veio um software que define o que será realmente aprendido e inserido na nossa memória de longo prazo e o que não será aprendido e o que não será inserido na nossa memória de longo prazo. Mas aí nós temos dois caminhos para seguir. Definir de forma consciente o que nós queremos ter mais foco e direcionar o nosso aprendizado e memorização, ou então deixar no piloto automático e o nosso cérebro decidir de forma automática o que será ou não inserido na nossa memória de longo prazo. E, infelizmente, a maioria das pessoas fazem a aprendizagem passiva, onde simplesmente leem o material, tomam nota de qualquer forma, sem preparo, sem método e não dão uma sequência nesse processo. E aí o que acontece? O nosso cérebro tenta processar de forma automática o que é ou não importante para a gente aprender e memorizar no longo prazo. E uma coisa é fato: o aprendizado, ele não para quando você só lê um material ou quando você adquire a informação pela primeira vez. Ao contrário, ele é só o primeiro passo, é o ponto de partida e não o ponto de chegada no seu processo de aprendizagem. Então lembre-se de um fator muito importante: entender é totalmente diferente de aprender. Sabe quando que você ouve algo, você lê alguma coisa pela primeira vez, você até tem aquela sensação que você entendeu aquela informação naquele momento, no momento presente. Só que, se você tiver uma aprendizagem passiva, ou seja, achar que só aquilo resolveu, só aquilo já vai fazer com que você não esqueça aquela informação, você não está seguindo um processo de aprendizado. E lembra que a gente acabou de ver que o nosso cérebro, ele possui um processo de aprendizagem. E se a gente não for de forma consciente nesse processo, a gente vai estar ficando só na zona do entendimento e essa informação, ela vai dissipar no ar, ela vai sumir da sua memória no longo prazo. E com isso você não vai aprender, você não vai transformar aquela informação em conhecimento. Então, pra gente resumir, entendimento é uma memória de curto prazo e aí que acontece a maioria da sabotagem no aprendizado. A gente acha que só porque a gente entendeu aquela informação naquele momento, a gente nunca mais vai esquecer. Não. Aí você tem que levar para o aprendizado, que é a nossa memória de longo prazo. E é isso que eu quero mostrar para você ao longo aqui de todas as aulas do Revolução do Aprendizado. Como que você sai da zona do entendimento utilizando um processo, lembre-se da importância do processo para você tornar aquilo aprendizado e uma memória de longo prazo. Então, agora falando da aprendizagem ativa, o mais legal dela é que você é quem dita as regras. Você passa da zona do entendimento para a zona do aprendizado. Você define o seu foco e a sua concentração. Você gera os motivos para a ação. E você define para o seu cérebro o que deve ou não ser memorizado na sua memória de longo prazo. E sim, isso é totalmente possível e é isso que eu quero te mostrar nessa sequência de aulas. Agora que você entendeu que o seu foco ele precisa estar totalmente direcionado para a sua aprendizagem ativa, sua aprendizagem consciente, vamos para um próximo fator que ele é extremamente importante: o poder do processo da neuroaprendizagem. Você tomar conhecimento de que precisa ter uma postura ativa é o primeiro e importante passo. Agora nós vamos analisar qual que é o processo para que você possa garantir de aprender qualquer coisa sempre que você quiser. Nosso cérebro ele já possui um processo de aprendizagem, então nada mais lógico que a gente utilizar esse exato processo sempre que a gente quiser aprender algo novo, não é mesmo? Mas infelizmente isso não é ensinado nas escolas, isso não é ensinado nas universidades. Eu já vi muita gente ficar pulando de uma técnica para outra e colecionando fracassos e não conseguindo evoluir. Sendo bem honesto com você, uma coisa é fato: não adianta você ficar aplicando técnicas isoladas em sua aprendizagem. Você precisa de um processo claro e de um processo definido.
definido. Esse processo que vai te ajudar a ter mais concentração, mais motivação, mais disciplina e, claro, você memorizar melhor e mais rápido. Eu chamo esse processo de A2R. Você entendendo de forma consciente cada uma dessas 3 etapas, você vai conseguir aprender e memorizar qualquer coisa sempre que você precisar. Lembra que nós falamos agora há pouco das sinapses neurais, que são responsáveis, dentre outros fatores, pelo nosso aprendizado? Esse processo A2R, ele nos ajuda a fortalecer as conexões neurais responsáveis pela nossa memorização e aprendizado de qualquer coisa. Para que uma memória ela seja realmente consolidada no longo prazo, nós precisamos cada vez mais fortalecer as sinapses neurais responsáveis por aquela memória. Já no aprendizado passivo, esse fortalecimento ele não ocorre e é por isso que as pessoas não conseguem aprender de forma correta. Na próxima aula eu vou te explicar exatamente cada uma das etapas do processo A2R e como que você pode aplicar e trabalhar cada uma delas para garantir uma concentração, foco, uma memorização no longo prazo realmente eficiente. Então é isso. Nesse vídeo eu queria passar para você que sim, é totalmente possível revolucionar o seu aprendizado, mudar da água para o vinho a sua concentração, a sua motivação, o seu foco e o seu poder de memorização. Mas lembre-se, sempre preste atenção nesse processo da neuroaprendizagem, ou seja, é a mesma forma que o seu cérebro aprende. Na próxima aula, eu quero falar com você como aplicar o método A2R em seu dia a dia e com isso você conseguir vencer os 4 exércitos que hoje destroem as suas chances de aprender mais e aprender melhor. Então, se você gostou desse primeiro vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário com a sua expectativa e a sua vontade de aprender mais e aprender melhor. Se você realmente quer aprender, se você acha que isso vai te ajudar, escreva sim, eu quero, e também quais são os seus objetivos pessoais em revolucionar o seu aprendizado. Então é isso, um grande abraço e eu te vejo na próxima aula.